muito boa noite, queridos telespectadores, queridos internautas que nos acompanham nessa noite maravilhosa. A gente está aqui para conversar sobre um projeto muito especial aqui no interior do Ceará. A gente está recebendo aqui o pessoal que já está aqui no nosso bate-papo. Já vai colocar eles aqui. O nosso convidado Andrade é um dos convidados. Também a Veridiana Rosa, que a gente está esperando aqui para a gente poder colocar ela. Boa noite. Já estamos aqui Boa com noite, Arthur Carlos. Arthur Grande prazer Andrade. estar lhe recebendo aqui. E também a Veridiana e a Elisângela. Agora, enquanto as nossas outros convidados vão entrando, eu queria conhecer um pouquinho de você, do seu trabalho, para você falasse um pouquinho do seu trabalho para o nosso público, né? Que está nos acompanhando nessa noite. Pois não. Uma boa noite a todos, uma boa noite a você, Carlos. Para mim, uma honra estar aqui com você, com a professora Veridiane, com a poetisa Elisângela. Opa, já Inclusive, está a aqui professora também. Veridiana está aqui conosco. Boa noite, professora Veridiane. Boa noite. Eu sou um apaixonado pelo Compra Fiado. Tive a honra, o prazer de estar lá esse ano pela primeira vez no dia 2 de janeiro. E foi um amor à primeira vista pelo Compra Fiado. E estamos juntos nesse projeto das Memórias do Compra Fiado. Meu nome é Arthur Andrade, eu falei. Eu sou escritor, empreendedor e estou nessa grande empreitada que é as Memórias do Compra Fiado. Inclusive, temos uma peça pronta já ensaiando. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Elisângela, que acabou de entrar também. Inclusive, a gente vai falar sobre todos esses projetos. Aqui a gente está com uma pauta aqui para falar sobre todos esses projetos com vocês. Eu queria primeiro conhecer, né, já falou um pouquinho o Arthur Andrade. Eu queria que a Veridiana falasse um pouquinho dela, falasse um pouquinho da história dela. Antes de a gente falar do Compra Fiado, né? A gente vai começar a entrar nesse assunto agora. Mas primeiro eu queria conhecer vocês, né? Olá, boa noite, Elisângela, boa noite, professor Arthur, boa noite, Carlos. É um prazer conhecê-lo. O meu nome é Veridiane, eu sou professora da Rede Municipal aqui de Brejo Santo. No momento estou afastada para fazer mestrado em Educação Profissional na Universidade Regional do Cariri. E tenho 2 filhos. Sou do Compra Fiado e apaixonada por esse lugar, um lugar assim que eu nasci, cresci e vivo até hoje com muita alegria e muita felicidade, assim, uma família numerosa. Eu venho de uma família de 10 filhos, assim, muito amor envolvido, numa comunidade assim, católica e devota de Nossa Senhora de Fátima. Inclusive estamos vivenciando agora o novenário, a devoção à Nossa Senhora de Fátima, e estamos em festa. A comunidade, apesar da pandemia, né, com todas as restrições, estamos vivendo um momento de festa na nossa comunidade. E é isso. E ao longo aí da nossa conversa, a gente vai... Ao longo dessa hora, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas histórias bacanas. Eu conhecer um pouquinho também da Elisângela, né, Mesquita. Agradecer também ela aceitar esse convite para a gente bater um papo aqui, né. Primeiro eu conversei com a Veridiana. Ela, tanto o Arthur como a Elisângela na conversa, eu achei bacana fazer essa interação para a gente poder, vocês que fazem parte desse projeto, trazer mais detalhes, né? Mas eu queria conhecer um pouquinho da Elisângela também, para o público saber um pouquinho desse projeto dela, né? Pense e repente, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de você. Boa noite. Boa noite, Carlos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje, dividindo tela com pessoas maravilhosas. Até disse o professor Arthur, aproveitar para matar um pouquinho da saudade, né? São pessoas que a vida online me trouxe, né? Não os conheço pessoalmente, né? Mas a gente se conheceu através
né, vou dizer através do Braulio Bessa, porque foi através da assessoria dele que a gente se conheceu. Né? O meu trabalho enquanto cordelista, eu faço repentes, né? Não tenho nada publicado, mas eu faço muitos trabalhos transformo vidas, histórias de vida em cordel. Né? E por esse meu trabalho, a Veridiane me convidou para fazer parte desse projeto, transformando algumas histórias em cordel. Fazer folhetos de cordel para a gente estar divulgando esse trabalho. São 40 famílias, né, que vivem aí nesse um lugarejo aí que é ali no caminho do Brejo Santo e Mauriti ali. Eu queria que você, cada um, de acordo com a vivência, né, que tem, principalmente a Veridiana, que ela faz parte desse local e ela está vivendo mais desde da sua infância nesse local. Né? Eu queria que você fizesse um pouquinho do resumo. Como é que é a história desse local, né? Compra Fiado, por que esse nome Compra Fiado, né? Que as pessoas têm essa curiosidade de saber. E onde é que fica esse lugar tão maravilhoso que reúne tantas histórias bonitas. Então, hoje mesmo eu estava organizando uma pauta para ser apresentado como um projeto na Câmara Municipal e organizando o texto, né? Tivemos o privilégio de recentemente comprovar que essas terras onde nós estamos localizados pertenceram ao Padre Cícero, fez parte do inventário do Padre Cícero, que foi feito lá em 1938. E aí eu acessei esses documentos no cartório e a gente viu que, além de ser já denominado compra fiado, né, o Padre Cícero provavelmente deve ter passado por aqui. A gente ainda não conseguiu, né, algum registro, algum depoimento, né, mas consta nessa documentação que essa denominação de compra fiado ela já existe em documentos desde o ano de 1938. E com a morte do Padre Cícero, as terras passaram aos padres salesianos, né, a congregação salesianos do Juazeiro do Norte. E o meu pai conta, né, que o meu avô sempre contou que o meu avô comprou dos padres salesianos e eu achava um pouco estranho. Como é que o meu avô comprou essas terras ao padre salesiano? Como foi isso? Mas eu acabei realmente descobrindo, né, comprovando o que ele contava através da oralidade. Realmente o meu avô comprou dos padres salesianos essa terra, né, que tinha recebido do inventário do Padre Cícero. E aí, na tradição oral aqui, todos os meus tios mais velhos, que foram os primeiros habitantes da comunidade, porque veio a minha bisavó, Ana Canuto, já viúva, e o meu avô, Manuel Canuto, pai do meu pai. Eles vieram, moravam com o coronel aqui no sítio Barreiro Branco, uma comunidade vizinha, e eles compraram essa parte de terra e começaram a ouvir o porquê do compra fiado. Então, hoje mesmo a gente queria encontrar um consenso, né, e para ver se a gente consegue construir uma narrativa mais elaborada, mas o que a gente escuta de todas as pessoas mais velhas era que na redondeza, né, existiam muitas fazendas. E aqui era um lugar de mata fechada, cheia de juremas, cheia de plantas espinhosas. E na época de inverno, na época de chuvas, os vaqueiros, né, dos donos, dos fazendeiros, vinham deixar o gado solto aqui, nessa região. E quando as chuvas acabavam, né, eles vinham para juntar o gado. E nisso acabavam perdendo alguma reis, porque elas se embrenhavam dentro das matas e eles acabavam não conseguindo pegar de volta. Então eles diziam esse ditado: eita, essa daí eu comprei fiado. Eita, aqui eu comprei fiado. E foram uns com os outros compartilhando isso, né? Ah, tu vai deixar o gado aonde? Vou deixar ali no compra fiado. Então eles foram denominando esse lugar de compra fiado. Então, às vezes a gente fica pensando, mas por que eles diziam compra fiado, né? Mas aí a história que a gente escuta é isso: os vaqueiros perdiam suas reses embrenhadas dentro das matas e dizia:
Eita, rapaz, comprei fiado. Essa daí eu comprei fiado. Perdi. E, e, É e, isso. Arthur, É e, essa a Arthur, história que a gente escuta. e Arthur Andrade, essa história foi chegando longe, né? Saiu do estado do Ceará, foi lhe alcançar bem distante, né? Como é que você ouviu essa história, de repente, chegando aos seus ouvidos e, de repente, despertar o interesse em você, né? De chegar próximo dessa comunidade, se aproximar dessas histórias. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa sua experiência, né, pessoal? Com compra fiado. Pois não, Carlos. A minha história é o seguinte. Minha neta nasceu há 2 anos, vai completar agora em julho, e caiu uma ficha que eu sempre gostei de escrever e eu nunca tinha publicado nada. E aí fui publicar o meu primeiro livro e encontrei Maria Estilo, que é uma artista aqui de Pernambuco, que faz estilogravuras belíssimas. E Maria Estilo tinha feito as ilustrações do livro do filho da professora Veridiane, Alan Silva, que inclusive o livro dele está aqui atrás de mim, ó. Poeta Sabiá, um dos livros, né? Que ele tem vários livros. E eu fiz contato com a professora Veridiane, com o Alan, com o professor Alessandro, que é o pai dele, e os pais de Maria Estilo resolveram casar no dia 2 de janeiro deste ano, lá no Compra Fiado, na capela de Nossa Senhora de Fátima, que por sinal foi o primeiro casamento da capela, né? E eu saí de Recife e fui para lá, e o pai da professora Veridiane, o mestre Pingo, me deu a honra de ficar conversando 8 horas comigo embaixo do pé de Jatobá, me contando a história do lugar, das pessoas, da Eita, família. conversa Tem boa, né? muito acolhimento, muito boa, muito boa. Nós emendamos a conversa com o almoço e depois formou aquela roda de conversa. Foi um dia maravilhoso, 2 de janeiro de 2021. E aí eu me apaixonei tanto pelo lugar que comprei uma tirinha de terra na rua da professora Veridiane. Um pedacinho de chão lá, que eu disse que quando eu ficar velho, daqui a uns 50 anos, eu quero terminar meus dias lá. E foi assim que eu conheci o Compra Fiado, me apaixonei e a gente está nesse projeto maravilhoso aí, juntos. E você, Elisângela, como é que chegou a você também essa história da compra fiada? Como é que foi a sua aproximação, né? Tudo tem um começo, né? Todo mundo tem um primeiro momento, aquele primeiro impacto, aquela primeira conversa. Tudo na vida é assim, né? Então, para você também, faz tempo ou foi agora recentemente, como o professor Arthur Andrade também? Foi recentemente. Recentemente, porque eu comecei no meu Instagram, mais ou menos já está com quase 2 meses que eu comecei uma série de lives aos domingos, por nome de Café Coado e Conversado. E aí eu sempre chamo entrevistado a cada domingo, tá? Sempre falo que a vida é uma poesia, então tudo é poesia para mim. Então eu venho chamando as pessoas para contar como é que é a poesia na vida delas. E o meu primeiro entrevistado foi o Gustavo Lobo, que é o assessor do Braulio Bessa. E na live com o Gustavo Lobo, muita gente entrou de Fortaleza, ali da região, Veridiane, que a Veridiane saiu, acho que está com algum probleminha. Foi, ela está com problema. Vou dizer para ela, para entrar e sair, porque a gente tenta ver se voltou, né? Sim. Então, eu vou continuando aqui, quando ela entrar. Pronto. E aí eu entrevistei Gustavo Lobo e através dele eu conheci Veridiane. E a gente começou a conversar e eu chamei ela para uma live também. E aí essa conversa foi tão boa que a gente, como eu digo, eu tenho uma impressão que a gente já se conhece há muito tempo, mas a gente não se conhece pessoalmente. Eu sou de Teresina, no Piauí, né? Nunca fui a Brejo Santo, mas está no meu coração Compra Fiado. Já adotei como terra minha também. Não tenho terra como o professor Arthur. Queria até dizer que vou comprar lá, vou tentar comprar fiado, viu, professor Arthur? Uma terra lá. Mas eu tenho que lhe dar uma informação, viu? Lá não pode comprar fiado, porque quem entra tem que passar por uma comunidade chamada Onça. Ixi, Quando sai do Compra Fiado, passa pela Onça, aí não pode comprar fiado, ó.
Nossa Eles Senhora. brincam com isso lá, eles brincam com isso. Não pode comprar fiado porque passa pela onça. Sim. Então foi assim que eu conheci o Compra Fiado. E aí nessa conversa com a Veridiane, ela me convidou para fazer parte desse projeto lindo que, que ela idealizou com a professora Sandra, né? Que é prima irmã dela. E o professor Arthur já estava nesse projeto e a gente se conheceu também na live. E foi assim um encontro, eu digo que foi um encontro de almas, né? Porque a gente tem se falado muito e temos tido várias ideias quanto a esse projeto e eu já vejo mesmo esse projeto já se encaminhando para um projeto grande e que pode ser expandido por mais outras comunidades, porque nossas memórias não podem morrer. A gente tem que fazer alguma forma de que essas memórias fiquem vivas, né? Porque é uma cultura que não pode adormecer, né? É lindo de ver, lindo de falar, lindo de ouvir, e a gente tem mesmo que disseminar. E longe com isso aí. Agora, Veridiana, você está escutando agora? Sabe se a Veridiana está escutando? Já. Agora Sim, né? sim, estou ouvindo bem. Inclusive, já Pronto. ouvi aí que o professor Arthur já entendeu bem, né? Aqui é Ah, assim, compra fiado, mas na saída o risco é grande. Tem que passar pela Passa onça. pela tem, onça. tem que fazer o Pix antes, né? Fazer um Pix antes de entrar no empreendimento. Agora, Veridiana, o Compra Fiado aí tem essa tradição, eu estava vendo alguns vídeos de vocês no YouTube, alguns vídeos no Instagram. Eu vi lá a questão de você do futebol, da religiosidade, né? As memórias preservadas aí da cultura de vocês. Qual a importância, né? Uma pergunta que eu vou fazer para a Veridiana, mas também para o Arthur e para a Elisângela Mesquita, né? Qual a importância de preservar as memórias, né? Hoje a gente vê que as coisas estão se perdendo rapidamente, né? No tempo, as coisas vão, com a velocidade do tempo, a gente vai, às vezes, nem percebendo como as coisas vão passando, né? Rapidamente pela nossa vida e as memórias, às vezes, a gente deixa escapar, né? Eu queria saber, cada um de vocês, um pouquinho sobre isso, né? Sobre a memória de cada um, qual a importância para cada um de vocês das memórias. Então, eu posso começar, né? Eu venho estudando já há um tempo, mas eu acho que é muito também algo que eu sempre percebi, a importância de se valorizar as memórias, sabe? Braulio reforça e usa um trechinho de um poema dele que ele diz assim: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Mas alguns filósofos antes dele aí, né, já utilizavam esse conhecimento, esse entendimento sobre a importância das memórias, dizer assim: eu preciso saber onde estão fincadas as minhas raízes, onde foi que eu fui plantado para me tornar quem eu sou. Porque assim, eu percebo que a nova geração ela tem uma capacidade extrema, uma rapidez muito grande para se adequar, para se adaptar, mas também de se perder, né? Por exemplo, a gente escuta uma música hoje que foi gravada, por exemplo, por Alceu há 30 anos atrás, por exemplo, e a gente se emociona da mesma forma, a gente sente cheiros, a gente fecha o olho, a gente sente a brisa na forma que ouviu. Então, essas coisas, essas memórias, elas nos atravessam e nos fazem bem, porque a gente vai revisitando, né, rememorando essas memórias e a gente vai vendo que os percursos que a gente fez para chegar até aqui. E eu percebo assim que a nova geração é muito fluida, tudo muito rápido, passa muito rápido e é uma geração que muita foto, muitos flashes, né, que às vezes nem revisita essas fotos para ver. Muitos Eu trouxe likes, né? recentemente Muitos isso, selfies é no tudo muito Instagram. rápido, isso. Verdade. Então, assim, a memória, ela tem uma grande importância para a construção da identidade do ser humano. Eu preciso das minhas memórias para saber quem eu sou, saber por que eu estou aqui, né? E para poder traçar o meu caminho futuro. E o nosso desejo
esse trabalho de revisitar as memórias do Comprofiado é justamente com esse objetivo. Levar esse trabalho para a escola. Tem uma travadinha na conexão da Veridiane, né? Veridiane, professora Da Veridiane. Opa, porque deu uma travadinha. Eu Veridiane. vou pegar a Não sei se para palavra, você... né, Carlos? Não, A gente tá travado também. Pronto, aí é o seguinte, aí eu vou passar para o professor Arthur Andrade, mas só ressaltar, a Veridiane está falando aí do Alceu Valença, né? Eu me lembrei um pouco da Juliette, né? Não sei se vocês acompanharam a Juliette Paraibana, ganhou aquele reality do BBB, ela trouxe muitas músicas, ela no meio do reality, ela ficava cantando muitas músicas que referia a ela várias memórias, né, da vida dela. Ela cantou Alceu Valença, cantou algumas de forró, né, que ela gosta, e cantou também uma do Chico César, né, que é com Dominguinhos, né, Deus me proteja, que é uma música que já tinha sido esquecida um pouco pelas pessoas, e como a Juliette ficou famosa, né, como ela mesma disse, ficou famosa, ela trouxe para as pessoas de agora, nova geração, né, e eu acho importante isso, que às vezes a gente vai ter que ver um reality, um programa assim, de grande audiência, para a gente poder realmente voltar a escutar aquela música, ter aquela lembrança, né? Mas para você, Arthur, o que é que lhe faz despertar dentro de você aquelas memórias antigas? O que é que para você a importância delas, né? É excelente essa pergunta, que é o seguinte: meus pais e meus avós, eles são de uma cidade do interior de Alagoas. E meus pais casaram, vieram para Recife e em seguida foram para São Paulo. E nós somos 5 irmãos, dos quais 4 nasceram em São Paulo. E eu vivi em São Paulo até 1970. Depois nós voltamos para o Nordeste, voltamos para Maceió e posteriormente para Recife. E todas as minhas férias eram na usina, onde meu avô materno trabalhava. E quando não era na usina, era num sítio de uma tia em Igaraçu, aqui em Pernambuco, né? Então, eu tenho essa ligação muito forte com o interior. E como a família dos meus pais, a maioria, eles morreram muito cedo, meu pai morreu com 50 anos, a maioria dos meus tios morreram nessa faixa de 50 anos, eu tenho um tio que morreu com 39 anos, problema cardíaco, doenças variadas, né? A gente ficou um pouco órfão do interior, porque minha avó morreu, meus tios morreram, e aí só sobrou o pessoal que estava nas capitais, né? E quando eu fui lá no Compra Fiado, era como se eu tivesse voltado à minha infância, com os meus tios, meus primos, e o acolhimento do Compra Fiado, que assim... Eu acredito que a maioria dos filhos do Mestre Pingo, eles moram no entorno dele, moram próximos na comunidade, e todos estão sempre juntos. Então isso me resgatou essa memória da minha infância, da minha adolescência, né? E me deixou como se fosse em casa. Eu digo como se fosse porque eu me sinto em casa lá. E eu só fui uma vez lá. Mas eu realmente fiquei apaixonado pelo lugar, ele é diferenciado. Ele tem uns pés de jatobá, tem um calor humano das pessoas, tem uma... Eu acredito que é muito mais pelas pessoas do que pelo lugar em si, mas ele tem algumas coisas pitorescas, né? Que são esses pés de jatobá que ele... Você esquece, você fica lá e você vai conversando e esquece. A minha formação é em linguística. E aí, só fechando essa ideia, a palavra ela nasce primeiro na emoção, para depois o cérebro ir buscar as memórias afetivas, auditivas, gustativas, táteis, né? Ele vai buscar as memórias para formar a palavra. E isso é neurolinguística, né? E quando você vai a um lugar desse, que você revisita a sua própria infância, a sua adolescência, você se vincula emocionalmente, eu penso. Mas desculpa que eu te interrompi aí, Carlos. Não, é justamente o que você estava falando, porque eu não fui lá, mas só pelos vídeos que eu vi, pelos alguns relatos,
os moradores, eu já me senti realmente essa presença de humanidade. Aí eu vi lá falando do forrageira, das forrageiras, do terreiro, das brincanças, né, de locais que, Isso. de nomes que a gente não vê cotidianamente no nosso dia a dia. Esse contato com a natureza, com as coisas mesmo do dia a dia que a gente via na nossa infância. Na minha infância eu via muito quando eu ia lá para o Iguatu, né, que é a terra no interior do Ceará aqui também, que é Iguatu, que a minha mãe é de lá. Eu também tinha essas brincadeiras, a gente ia para o local que era um sítio, que é afastado da cidade. A gente tinha esse contato com os pés de manga, com os animais, com as coisas com a natureza. Eu achava muito importante isso, né? Então acho que essa memória fica na gente e o compra fiado, ele traz também esse reflexo da nossa vida também, né? E Elisângela, para você, como é que fica essa questão na sua vida das memórias, né? Qual a importância, né? A gente viu o Arthur e falar, a Veridiane, né? Que não voltou ainda, mas ela deve estar nos acompanhando, daqui a pouco ela retorna. Eu quero saber de você agora. Sim, Veridiane até falou que lá tá caindo. Ela tá dizendo aí que a internet lá tá ruim, mas ela tá tentando. Tentar aqui de novo minhas colocar ela. Pode falar. Ela tá tentando. Tá tendo queda de energia lá, que ela falou. Aí, vai entrar aí com a gente de novo. De volta. De volta. Gente, perdão, aqui está tendo queda de energia, está ventando bastante. Né? E como é a internet, a rádio, qualquer vento, qualquer coisa cai a internet, né? Sim. Viu? Mas a gente Já entende, estava com ouvindo certeza. aí as... Sim. Aqui, Carlos, talvez você tenha feito alguma pergunta, o pessoal já tenha respondido aí, mas eu percebi que você estava falando das brincanças, Isso. dos costumes. A gente tinha um hábito muito interessante aqui e que a gente quer, talvez, assim, tentar resgatar. Eu tenho uma mestra, né, que nos ajuda com a questão da parte, assim, né, mais voltada para a parte acadêmica. Ela diz assim, que a gente não resgata nada. A gente revive, a gente rememora, a gente revisita, né, que é Tâmara Bezerra. E a gente quer reviver, tentar trazer a juventude para reviver, rememorar esses costumes, que é, por exemplo, sentar embaixo dos pés de jatobás, as rodas de histórias, sabe? Jatobá, né? Os encontros com os amigos, né? Então, assim, a gente tinha esse costume. E aqui, antes da chegada da energia elétrica, a gente tinha o hábito de fazer fogo, de fazer uma fogueira, e sentar, fazer uma roda de história, conversar, sentar nos terreiros das casas dos tios, né? Tinha uma televisão comunitária, mas a televisão era bem pequenininha e era tela preto e branco, o som bem baixinho e uma multidão de gente. Então as pessoas se reuniam para assistir a TV, mas na verdade ninguém assistia nada, era conversando, era brincando, se divertindo. Que a gente tinha as tradicionais renovações, que era um encontro que inclusive foi um costume implantado pelo Padre Cícero, né? Que era ainda hoje a gente costuma celebrar, né? Que os casais casam e um ano depois renovam esse voto. E aí vai até, por exemplo, os meus pais celebraram a renovação por 53 anos, né? Então, assim, era um dia de festa. 53 anos, um dia de festa nas casas. Sempre é um dia de festa nas casas, as pessoas janta e a comunidade toda vai jantar naquela casa e é um dia de festa, sabe? De renovação, de celebração. Tem a oração e tem o encontro. E outra tradição que nós tínhamos aqui, né? Sempre foi as festas juninas. São João, forró a noite todinha. Primeiro a quadrilha, né? A animação da festa e dançar quadrilha e se encontrar. E aí vinha as pessoas das comunidades vizinhas, as pessoas da cidade, de outras cidades. E aí dançava o forró ao som de Luiz Gonzaga, o Barramai, Dominguinhos, esse povo aí. Então, assim, a gente sempre teve esse costume de se juntar. Aqui é um lugar que tem muita gente, mas o território, o espaço físico é pequeno, mas ao mesmo tempo extremamente aconchegante e as pessoas de outros lugares sempre vieram para cá, justamente para esses pés de jatobá, que é tipo uma pracinha. Sabe aquele costume que se tinha aqui no sábado à noite, Carlos? Que a gente costumava botar o melhor calçado, que era a Havaianas,
e a roupa mais bonita, e se arrumava e se penteava para se encontrar. E foi justamente nesse lugar, que era pertinho desse, assim, embaixo dos pés de Jatobá, tinha um espaço, né? Um alpendrezinho, onde tinha esta danada desta forrageira, onde as pessoas faziam a ração para o gado de todas as pessoas da comunidade. Aí sabe como é, né? Povo novo, né? Aí um cantinho assim mais aconchegante, foi aí onde surgiu essa bendita dessa peça chamada O Caso da Forrageira, que aí a gente vai estar dando aí começando os ensaios, mas tem muita coisa interessante e é muito divertido. A gente já teve o primeiro encontro para as reuniões, para os ensaios, e já saiu tanta história depois da história da forrageira, professor Arthur. Tá saindo tanta coisa e é muito divertido, assim, os encontros. E o pessoal aqui está Então é isso, Carlos. Professor Givas, boa noite, gente bonita, está gostando aqui do bate-papo. Também a Tereza Guedes, eu quero conhecer o Compra Fiado. A galera está comentando aqui. E eu vou passar a palavra aqui para a Elisângela Mesquita para ela falar só um pouquinho dessa questão desse tema que a gente está falando, das memórias, para a gente entrar em outros assuntos que eu quero saber também sobre o cordel, sobre a peça de teatro. Eu vou falar sobre esse assunto depois da Elisângela falar também das memórias dela também, né? Sim. Como Veridiane e o professor Arthur falou, é muito importante as memórias, né? O que a gente está tentando é resgatar isso aí, para que essas crianças também sejam adultos com memórias boas. Que nós somos adultos com memórias ótimas, né? As minhas memórias, quando eu vim para a capital, eu tinha 3 anos, quase 4 anos de idade. Minhas memórias são de ver meus irmãos contando as peripécias deles no interior, porque eles vieram do interior. Minha família é do interior, a 110 quilômetros aqui de Teresina, chamado Beneditinos. E minha mãe vivia numa fazenda chamada Caraíbas, enquanto nova. Depois de casada, depois que meu avô faleceu, deixou uma parte dessas terras de herança para ela. Ela morou lá com os filhos. E era uma família que era família de roça, né? Trabalhar de roça. Inclusive, domingo eu fiz a live com ela, foi muito emocionante, porque ela contou muito essas histórias dela, dessa época dela trabalhar de roça, de uma época de muita dificuldade, mas que nunca faltou amor, né? Me lembro muito bem, muito amor, muito carinho. Lembro muito com carinho do meu pai escrevendo. Eu escrevo porque eu vi meu pai escrever. Então, assim, meu pai também nunca teve nada publicado. Eu vou fazer uma história muito bela, até para homenagear ele também. Porque fiz uma para minha mãe, ficou belíssima. Até recitei lá no dia da live. Eu vou postar aqui para vocês no meu Instagram depois. Assim... E para mim, assim, ver meu pai ensinar a gente a rezar de um por um é uma memória muito linda na minha mente, né? Meu pai chamava um a um, ensinava a rezar e depois ele chamava para a gente rezar para ele ver se a gente tinha aprendido. E assim, no Natal ele amarrava, eu achava muito lindo isso também, ele amarrava um balãozinho em cada rede. Balão de ar mesmo, uma bexiga. Porque ele não tinha posse para dar presente. Ele amarrava o balãozinho ali, a gente acordava, brincava com aquele balão, até estourar era o presente. Estourou, acabou o presente. E assim, muitas coisas e são memórias assim que me deixam muito feliz. Não sei se vocês sabem, quando faz arroz misturado com feijão, aí amassa o feijão com arroz na mão, capitão de Eita, já vi que é bom. É bom. Nem fazia isso. Amassar o feijão, botar na boca dos filhos, né? Isso é uma memória muito linda na minha mente. Meus irmãos todos unidos, nós somos 9 irmãos, mas somos todos unidos, graças a Deus, todos com saúde. E assim, são memórias que a gente sempre quer preservar, como a gente quer preservar o Compra Fiado, como eu disse, né? Esse projeto é um projeto para servir de exemplo e de modelo para ir para outras comunidades também, porque isso é muito importante. Não só o Compra Fiado tem história bonita, mas quem não gostava de sentar na porta, ou debaixo do pé de Jatobá, ou na calçada, ou no terreiro, que eu não sei se vocês chamam terreiro aí, aqui a gente chama no terreiro, para conversar sobre a vida, contar histórias de transformação, né, lendas,
Meu pai contava, eu adorava. A hora de contar história, eu adorava, porque era cada história que a gente imaginava, ia em outro mundo e voltava. Muito lindas as histórias. Então, é isso que me rememora. Não, bacana, desculpa. Você estava falando aí de nove irmãos, né? Eu estava vendo hoje uma matéria que era uma americana, né? Dos Estados Unidos, falou que teve 13 filhos, ou foi 11 filhos, e estava querendo mais, né? Então é uma coisa que a gente vê, porque antigamente muitas famílias, né, tinham assim grande quantidade de filhos, né, e conseguiam criar, né, os filhos de todo mundo e dava tudo certo, né? É uma coisa que até isso me lembra um pouco da minha infância também, da gente ver no interior essas famílias. E hoje eu vi essa matéria nos Estados Unidos, lá essa já era bem jovem, viu? Tinha 3 meninos, queria mais 3 para completar a família, né? Agora... Mas é porque antigamente os pais, só te interrompendo só um minutinho, cara. Antigamente os pais, como trabalhavam de roça, quanto mais filhos eles tinham, melhor que eram mão de obra para a roça, né? Era assim. Chica 076. Olha, só ler rapidinho um recado aqui. É minha cunhada. Elisângela, minha poetisa de sucesso. E o professor Suane Fialho, trabalho fantástico de recolha. Legal. A galera nos acompanhando aí. Agora, Arthur Andrade, você está fazendo, eu queria falar só um pouco de teatro, você está fazendo aí sobre a comunidade Compra Fiado. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa ideia dessa peça de teatro, que a minha Veridiana completasse, falasse um pouquinho também como é que essa experiência está sendo para a comunidade, né? Vai sendo pelo Arthur Andrade. A professora Veridiane e a professora Sandra, elas são a idealizadora desse projeto maior, né? Das memórias do Compra Fiado, né? Inclusive, já está se pensando, e já nós falamos várias vezes, na associação dos moradores, ex-moradores e admiradores do Compra Fiado. Já existe um projeto de lei para elevar em comunidade a vila do Compra Fiado. E a professora Veridiane, junto com a professora Sandra, elas criaram um grupo do WhatsApp para colocar todos que têm essa ligação. Ou é morador, ou é ex-morador, ou admirador do Compra Fiado. E eu tive a honra de estar nesse grupo. E é muito interessante que tem muitas histórias e muitas memórias. E um vai lembrando, aí o outro lembra, a outra lembra, e eles começaram a falar, né? Numa carroça mal assombrada, num grito que se ouvia, e um falou na forrageira, e começaram a dar risada, aí o outro falou na forrageira, e deixa essa forrageira para lá. E a forrageira? E se a forrageira falasse e tal? Aí quando foi uma tarde, eu entrei com o áudio no grupo, né? Boa tarde, pessoal. Como vocês sabem, eu estou aqui no grupo para ajudar na recolha das histórias, fazer as entrevistas e idealizar, criar alguma coisa aí, um livro, um documentário, algo nesse sentido. E eu tô doido para fazer uma entrevista aí. Eu tô doido para entrevistar a forrageira. Mas foi uma risadagem geral, né? Dos casais que... Porque a história da forrageira é o seguinte, a forrageira, ela ficava num lugar discreto, já foi feito até um filme mostrando, por trás de uma construção de uma casa, num alpendre bem escondidinha, e ela era comunitária, né? E aí saíram vários casamentos a partir desses encontros, que não eram encontros do nível de hoje, né? Era pegar na mão, um beijinho e tal, mas que saíram os casamentos. E eu vinha dirigindo, eu estava viajando, aí vinha dirigindo, aí eu pensei, poxa, o caso da forrageira dá uma peça, né? Mas aí a peça, eles mandaram lá do outro lado para mim, prontinha já. Tem um juiz, tem um advogado, é um julgamento onde a ré é a surdinha de Chico Preto, que é a forrageira. E engraçado, quando eu começo a falar no caso da forrageira, muita gente me pergunta assim, o que é forrageira? Aí eu vou explicar o que é forrageira, né? E a peça são em 2 atos, o juiz, o advogado, o promotor, os 2 policiais, que é de praxe, 4 casais de testemunha e tem um personagem que não aparece, que é o Arroz.
Que era um personagem que fazia a fofoca de quem estava namorando lá na forrageira, sabe? Mas eu acho que a peça ficou interessante e cômica, né? Ficou interessante e cômica, e a professora Veridiana já me avisou que vão sair outros casamentos depois dos ensaios. Eu vou ter que ir lá nessa forrageira para ver se eu me caso. Veridiane, como é que essa história aí? Porque o professor Arthur já antecipou essa questão e já deu mais ou menos, deu para entender um pouquinho mais ou menos essa questão da forrageira. Mas qual é a expectativa dessa peça de teatro aí para vocês ensinarem quando é que vai ser, como é que vai ser preparativo? Então, a primeira apresentação está programada para o dia 26 de junho e a gente quer fazer ao vivo pelo YouTube, né? Vai ficar só as personagens, o espaço, a gente vai organizar o cenário e a gente vai tentar fazer essa transmissão ao vivo por conta do contexto, né? De pandemia, a gente não vai poder ter público, né? Nós vamos ter um público virtual. Então, a primeira apresentação está programada para o dia 26 de junho. Já mobilizou a comunidade, todo mundo está curioso para ver essa apresentação dessa peça, né? Muitos ficam assim, eita, pedindo para fazer silêncio lá no grupo, né? Olha, você não fale muito do caso da forrageira, mas aí teve uns casos, a gente reuniu alguns casais que vivenciaram lá a situação, né? Aí há 20 anos atrás. Olha, Veridiana, só para contextualizar, a Suzane está dizendo assim, ó, vamos descobrir os segredos dessa danada. Não sei quem que ela está falando, essa danada, né? Professora Susana Fialho, ela também é uma parceira do projeto. Ela é pernambucana, ela é do Recife, é conterrânea do professor Arthur Andrade, mas no momento ela está lá em João Pessoa. Ela tem um projeto também muito bonito que é o Ler para Ser. Ler para Ser, isso. Ler para Ser. Sim. E ela está sendo também uma parceira aí, eu acho que vai sair também os frutos maravilhosos sobre, né, com ela, nos ajudando, e ela está fazendo uma investigação. Ela está igual assim, ela está igual Sherlock Holmes, né, fazendo uma investigação para descobrir mais coisas sobre essa forrageira. Mas tem uns que ficam calados e não denuncia, não. E sobre o cordel, Elisângela, eu queria saber um pouquinho sobre esse cordel que você criou aí também, falar um pouco sobre a comunidade de Campo Fiado, como é que foi que surgiu essa ideia desse cordel. Eu vi seu canal lá, Pense de Repente, né? Tem bastante história legal de vários tipos de história. E essa é mais uma que você se dedicou aí para homenagear essa comunidade. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. A gente pensou em fazer o Compra Fiado das Memórias, não só a contação de histórias, né? Como a gente pensa em fazer, a roda de conversa, contação de história, mas reviver essas memórias e eternizar elas com a peça, né, da forrageira, que vai ser um misto de humor, vai ser maravilhoso. Eu já disse, é sucesso garantido. E a questão do cordel, como a região, né, é muito rica, né, de artistas de cordel, né? O Ceará é um berço de artistas, né? Eu tô aqui em Teresina, no Piauí, gosto da arte, mas eu tiro meu chapéu para os cearenses, porque realmente são um povo assim bem criativo. E assim, pensamos em transformar várias dessas histórias em folhetos de cordel. Fazer uma tira de cordel lá, né, debaixo desses pés de jatobá, contando essas histórias quem sabe, a história dos casamentos, como é que foi surgir esses casamentos, como foi essa história dessas terras serem de Padre Cícero Romão e passar para o bisavô da Veridiane e chegar até hoje com essas memórias. E aí é uma coisa que a gente está estruturando aos poucos para poder fazer esse cordel, né? Não será só um cordel, serão vários folhetos de cordel que ao longo desse projeto vão sendo criados. E aí, assim, nas reuniões que a gente fez, já saiu algumas produções aí que tem lá no Memórias do Compra Fiado,
né? Algumas coisas que já foram publicadas. Eu acho que foi uma lá da reunião, né? Inclusive, porque assim, Isso. enquanto a reunião estava rolando, né? No primeiro dia de reunião que a gente fez, uma reunião grande com todos os colaboradores, a gente estava falando sobre as memórias, cada um falou sua experiência e durante eu ia escrevendo. E ao final da reunião, eu declamei, né, o cordel todinho da reunião, né? A respeito da reunião todinha, o que cada um falou, eu coloquei no cordel. Então ficou bem bacana. E seria mesmo isso. A Veridiane Elisângela foi assim uma coisa, assim, um encontro de almas, como eu já falei. Porque Veridiane disse, eu já estou vendo, vai ser lindo. Tudo em cordel, aí o professor Arthur vem com a arte dele também, Suzane também, e várias outras pessoas que estão nesse projeto. Então, assim, o cordel ele vai entrar para ser uma coisa regional que vai ficar lá marcado dentro da comunidade, todas as histórias contadas, que eu vou colher essas histórias, ou pessoalmente, e vou transformá-las em cordel, e a gente vai eternizar isso aí, vai registrar tudo. E vai ficar uma coisa muito linda. O cordel... E outra coisa para complementar... E outra coisa, só para complementar a fala da nossa poetisa, a maravilhosa, essa repentista também, um bocado de coisa aí. A gente também pensa, porque assim, a minha parceira do projeto, eu trabalhava na Secretaria de Educação, estou afastada por conta do mestrado, né? Então, assim, a gente pensa que esse material, os cordéis, por exemplo, a gente fazer tiragens que sejam suficientes para a gente também repassar para as escolas do município, para que essas memórias cheguem às outras comunidades e, a partir daí, as outras comunidades também tenham interesse de fazer algo parecido, né? Então, é isso. A gente não quer se restringir só ao compra fiado, né? Mas a cada tiragem, a gente poder tirar uma parte para as escolas do município. É importante essa parceria aí. Pode falar. Sim. Pode falar. Inclusive, também é projeto meu fazer isso nas escolas aqui de Teresina. Um projeto que foi idealizado por mim, que é um projeto chamado Cordel que Educa, né? Que seriam folhetos de cordel voltados para a educação infantil, para chegar a um assunto, para aprender as vogais, o alfabeto, aquela didática mesmo de professor, mas em forma de cordel, que é uma coisa gostosa de ler, rimada, que as crianças vão se interessar, e também projeto para essas crianças estarem escrevendo também, produzindo, fazendo produção de texto em forma de cordel, porque vai chegar uma forma das crianças terem assim, aquele gosto pela leitura, pela escrita, né? Esse também é um projeto meu que vai sair aí em breve. Importante, a gente vê hoje as crianças muito ligadas só mais às tecnologias, né? A gente vê nos games, né? A internet, e isso está se perdendo um pouco, essa cultura da leitura. E às vezes quando vai ler, é mais coisas de fora, né? Que vem exterior, as coisas da nossa raiz do cordel, né? Que eu acredito que chega lá no Recife, Teresina, Brejo Santo, aqui em Fortaleza, é muito importante. A Chica, o meu presente do Dia das Mães que recebi dos meus filhos foi um poema cordel. Aí, maravilha, com certeza. Sim, eu fiz o cordel dela, tá até lá, foi emocionante demais. É minha cunhada, a Francisca. Olha aí. Domingo eu recitei o cordel para ela, emocionadíssima, a história da vida dela transformada em cordel, foi um momento muito especial. Eu faço e para mim é vida, né? Poesia para mim é vida, então, e emocionar, então, eu fico, a gente fica sem palavras. Que bonito isso, né? Agora, professor Arthur Andrades, eu estava olhando o YouTube, né, do Memórias Compra Fiado, e vi lá uma coisa que me chamou muita atenção, que era autorretrato, narrativa de vida e escutativa. Eu fiquei tentando entender mais ou menos o que era isso, né? Entendi um pouquinho, mas o público que está nos acompanhando aqui, acho que a Veridiane também pode falar também, que foi ela que publicou, né? O que é que significa isso? A questão do autorretrato, né?
da narrativa de vida e essa questão da escutativa. Você consegue mais ou menos identificar esses pontos para a gente, professor? Sim. Eu, antes de falar nesse ponto aí, eu gostaria de dizer que nesse fim de semana houve a escolha da Miss Brejo Santo. Opa, e eu estava acompanhando a Miss, né? A Miss foi escolhida a Miss Brejo Santo. Eu estava acompanhando e eu creio que seja no teatro que a professora Veridiana me falou que o Brejo Santo tem um teatro, né? E o nosso diretor, o Iris, que é muito empenhado e tem experiência com peça já, que é natural do Compra Fiado, né? Salvo engano, ele é do Compra Fiado, né? O Iris. Aí eu disse, Iris, sonhar é de graça. Não paga para sonhar. Sonhar é algo que é de graça. Então, por que a gente sonhar pequenininho? Eu sonho que essa peça ela vai parar no eixo Rio-São Paulo, Minas. Ela vai, né? Porque a primeira apresentação será pelo YouTube, a segunda apresentação será no nosso teatro lá de Brejo Santo, depois nós vamos para a região do Cariri, lá né, Crato, Juazeiro, depois Fortaleza, e contamos com o apoio do nosso amigo Carlos Emanuel, né? Com Ceará, para certeza, fazer essa com divulgação. Mas Vamos estar vamos aqui. lá para a questão do autorretrato, né? Das memórias da escutativa, não é isso? Isso. Isso, narrativa de vida e escutativa, né? Eu vou começar pela escutativa. Nós temos um hábito de, enquanto o outro está falando, a gente ir criando os pensamentos e mesmo as respostas que nós vamos dar àquilo que o outro está falando, e nisso a gente perde um pouco, que não fica uma escutativa. Quando a gente tem que treinar essa escutativa, no sentido de estar presente na fala do outro, sem se preocupar em criar aquilo que eu vou falar assim que o outro falar. Eu vou dar um exemplo que ocorre bastante. Eu conto para alguém. Esta semana eu estive num supermercado e vi uma manga rosa bonita. Imediatamente a pessoa chega e fala assim, eu passei numa feira ali também que tinha umas mangas que... Ela não estava prestando muita atenção, então ela não estava com a escuta ativa. Ela estava criando mentalmente um texto que seria a resposta daquilo que estava sendo falado. E muitas vezes se comparando, que a gente também tem esse hábito de se comparar. E cada ser humano é único, né? Então esse autorretrato dessas memórias tem ligação com aquilo que a nossa poetisa Elisângela falou, que com apenas 3 anos de idade, vinda dos beneditinos, né? De beneditinos, mas os irmãos contando, ela vivenciava isso e hoje faz parte desse autorretrato dela. Essa é a forma que eu vejo. Agora, o texto, eu não sei se foi da professora Veridiane ou da professora Sandra. Foi da professora Sandra. Sandra, né? Foi da professora Sandra. Mas eu posso falar sobre com muita propriedade, porque assim, a gente fez essa vivência numa aula, eu vivenciei isso numa aula do mestrado. E aí, quando a aula encerrou, eu já disse, Sandra, eu acho que é muito interessante a gente realizar essa vivência, né, da escutativa e trabalhar o autorretrato com os membros da comunidade do Comprofiado, para a gente se ouvir, especialmente por conta do contexto que a gente está vivenciando, de pandemia, né? E para a gente também trabalhar essa questão da consciência de quem sou eu, né? Onde eu estou dentro do Comprofiado, né? O Comprofiado todinho, a coletividade, né? Todo mundo tem uma história parecida. Se você for falar, por exemplo, vamos pegar uma noite de festa de São João no ano de 1987. Todo mundo tem uma memória e essa memória é coletiva porque todos vivenciaram, só que cada um num ângulo diferente, né? Mas
como eu me percebo dentro dessa memória, né? Dentro dessa construção dessas memórias. E o autorretrato foi para enxergar para dentro, né? Então, cada um produziu o seu autorretrato, fazendo essa reflexão. A gente mandou a atividade assim, antecipadamente, cada um foi fazer esse autorretrato, a gente deu ideias de que se poderia utilizar um espelho ou uma foto e se olhar e pensar não só na imagem que via, mas penetrar dentro de si e pensar quem sou eu nessa construção coletiva que é o Comprofiado, nessa construção coletiva que é fazer parte de Brejo Santo, do Ceará, do Brasil e do mundo, né? Então, assim, foi algo para ser de uma forma bem íntima, né? Um mergulho dentro de si. E foi, assim, extremamente positivo, sabe? Eu penso que a gente precisa fazer mais sobre isso, pensar mais sobre isso e fazer mais atividades como essa, sabe? Porque às vezes você tem a impressão que você não conseguiu muito da vida, que você não conseguiu realizar grandes feitos. E quando você vivencia uma atividade como essa, você vai, poxa, olha, eu venci aquela dificuldade, eu passei por pulei essa pedra, eu ultrapassei esse muro, e eu estou aqui, sabe? Nesse sentido, sim, também uma terapia, sabe? De autoconhecimento, sabe? De se autovalorizar também. Porque a partir do momento que eu percebo todos os ganhos que eu tive ao longo da minha vida, e a gente puxou para esse lado de os ganhos, as aprendizagens, a gente acaba aprendendo muito, evoluindo muito enquanto ser Veridiane, eu fico, Suzane e Fialho, começamos a nos conhecer a partir daquele momento. Eu fico ouvindo vocês, eu fiquei pensando sobre isso, que a nossa humanidade hoje está tão polarizada, tantos conflitos, em tantas esferas, no futebol, na religião, na política, que de repente a gente não consegue escutar aos outros e nem escutar nós mesmos, né? A gente fica nesse confronto beligerante a vida inteira, né? Então acho que falta um pouquinho dessa escutativa, desse autorretrato também, para a gente se conhecer melhor. Vou pedir para a Elisângela falar também um pouquinho sobre esse assunto, que a gente tem que passar para outros assuntos, que o tempo está tão curtinho aqui, eu já estou vendo que está um tempo já quase, no finzinho, mas a gente vai, se vocês não puderem, mais uns 10 minutos, assim, depois de uma hora de programa, para a gente poder fazer algumas perguntas. Tem bastante pergunta aqui, vou tentar fazer para vocês responder aquele bate e pronto, rapidinho. Elisângela. Sim, a respeito do autorretrato. Foi um momento muito especial que a gente fez, esse autorretrato, pela proposta da Sandra e da Veridiane. Foi muito importante, porque assim, como foi que eu vi no meu contexto? Eu estou dentro de uma sociedade. Sou mãe, né? Sou filha, sou irmã, sou madrinha, sou profissional. E são tantas coisas que a gente está todo dia fazendo, como o professor Arthur também falou, a gente está tão... A pessoa está falando com a gente já está pensando em formular aquela resposta sem ouvir realmente o que a pessoa está falando. E a gente está tão... a respeito da correria do dia a dia, a gente está tão... A nossa vida está tão corrida que a gente tem trabalho, tem casa, tem o filho. Às vezes falta tempo para você se ver, entendeu, Carlos? E como a professora Suzane Fialho começamos a nos conhecer a partir daquele momento. Foi um momento muito especial, porque o momento, eu digo por mim, minha experiência, quando eu peguei o papel para mim desenhar a mim mesmo, colocar a minha memória ali naquele retrato, me autorretratar como é que eu estou me sentindo hoje. Assim, foi um filme que passou na minha cabeça, então foi muito importante. Por quê? Porque a gente na correria, a gente já acorda pensando mil coisas, o que tem para fazer, aí, não, mais tarde eu tenho que fazer isso, mais tarde eu tenho que fazer. Acabou o dia. E eu olhei para mim, muitas vezes não, né? Isso é muito importante, voltar para dentro de si, saber o que a gente está sentindo no momento. Isso foi importante, muito importante, para dar o pontapé no projeto do Comprofiado, trazendo para o projeto. Por quê? Porque a gente vai falar de histórias de vida. Então, a gente tem que se conhecer primeiro para poder conhecer o outro, né?
E a gente tem que ter Aprendeu. ouvido para escutar, gostar, porque aquela história ali, às vezes, eu vou ouvir aqui, mas é importante para outra pessoa, né? Não ouvir só com o ouvido, com os olhos, com o coração, com o sentimento, porque aquilo é uma história que vai ficar eternizada. Nossa, eu volto para o meu papel, eu adoro, eu amo emocionar. Então, assim, quando eu estou ouvindo a história de uma pessoa que ela me confia para me transformar num cordel e emocionar ela, devolvendo aquela história com aqueles versos rimados, com aquela poesia dentro, nossa, eu fico extremamente honrada. Por quê? Porque ela confiou aquela história a mim, a história da vida dela, né? Então, assim, a gente tem que ter essa delicadeza de ouvir para a gente poder contar depois. E para essa contação de histórias que a gente vai fazer, essa revivência de memórias que a gente vai fazer, seja uma coisa belíssima, que esses moradores eles se sintam mesmo homenageados, não são as pessoas, são os protagonistas, são as pessoas que, poxa, isso aqui vai ficar eternizado, é minha vida, que vai ficar eterna aqui, né? Como o professor Arthur falou na live que eu fiz com ele, não é possível que quando eu morrer todos os livros que eu escrevi vão queimar. Então, assim, são as memórias que vão ficar. Então, de algum lugar vai ter alguma coisa escrita, alguma coisa feita. Então, é muito importante que isso seja feito com muito carinho, com muita dedicação, como a gente está fazendo. Porque cada um que está naquele grupo, que está nesse Instagram, que está nesse projeto, que é parceiro, que é morador, que é idealizador, que é parceiro como você, Carlos, que está com a gente. Eu sei que você entrou porque você gostou, que você foi lá. A Veridiane, você falou muito bem do projeto. Então, a gente tem que ter esse cuidado com todo mundo que está vendo, que está gostando, que está se identificando, né? E que esse projeto vá para muitas outras comunidades. Eu sempre repito, porque é importante que vá. Vai crescer mesmo, esse projeto tem tudo para crescer. A gente tem gente que está nos vendo aqui pelo Instagram, pelo YouTube, e tem gente que vai nos ouvir pelo podcast, que aqui tem a versão podcast também, eu coloco em áudio para a galera ouvir depois. Eu vou passar para vocês também o link. Agora, como eu falei a questão do tempo, vou passar aqui perguntinhas curtas para cada um. Carlos, Opa, Virginia quer falar? Pode falar, Virginia. Oi. Acabou de entrar aqui na live o secretário de Educação do município, Juscelio, entrou aqui. É um amigo maravilhoso. É Juscelio, né? Nos acompanhando, um abraço aí. Ele, com certeza, aí é um dos fãs também, né, desse projeto. E eu acho que vai, vendo aí o trabalho de você, Veridiane, e do Arthur e da Elisângela, vai contribuir cada vez mais, com certeza. Grande abraço aí. E obrigado por prestigiar o nosso bate-papo, né? Agora, Arthur, você em Recife, né? Eu estava vendo, acompanhando um pouquinho da sua história. Você também tem um hostel, é? Isso. É seu esse hostel? Eu vi lá. Eu trabalho aqui em Fortaleza, eu trabalho com turismo também, né? E aqui eu trabalho na beira-mar de Fortaleza. Um dia vocês vão ter que conhecer essa beira-mar de Fortaleza. Muito bonito, tá em reforma, né? E aqui a gente vende aqueles passeios, Alagoinha, Jericoacoara, Canoa Quebrada, Cumbuco, né? Mundaú. Sim. É os locais do litoral muito bonito. Beberibe, aqui onde está tendo aquele no limite, né? E eu vi que você trabalha com o turismo, tem essa hostel, né? O nome do hostel é Prainha de Boa Viagem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí, desse uma dica de viagem também para as pessoas que estão acompanhando, né? Fale um pouquinho rapidinho sobre esse seu trabalho, né? Para a gente poder conhecer depois, futuramente, né? A Elisângela, a Veridiane, eu também conhecer, nós podemos conhecer e indicar também você, né? Sim. Esse hostel foi uma oportunidade no meio dessa pandemia. Tem um amigo que estava com esse prédio alugado, era uma pousada. E as pessoas que estavam lá não conseguiram sobreviver o ano passado. E aí ficou uma série de aluguéis atrasados, conta de água, de luz, porque a pandemia prejudicou mesmo e tem prejudicado muita gente, né? E esse meu amigo falou, vai lá dar uma olhada, ver se te interessa. Se te interessar, a gente pode fazer negócio. Aí eu fui lá, olhei, estava meio abandonado, tem que fazer um certo investimento. E aí entramos de sócio. Ele, que é o proprietário do imóvel,
eu e um casal amigo. E nós temos esse pousada e hostel Pracinha de Boa Viagem, que é no melhor local de Recife, onde Pracinha de Boa Viagem, onde tem os tubarões, é ali, é o melhor local de Boa Viagem. O pessoal fica perturbando com Recife, que tem tubarão, poxa. Mas é depois dos arrecifes. Tem locais que tem locais que não tem, e tem as placas, né? Mas aí os nossos vizinhos ficam perturbando. Então a gente fica no lugar que tem o melhor ponto de Boa Viagem, que é na Pracinha, que é o ponto mais conhecido, e é um ponto que pode tomar banho, porque tem os arrecifes e o tubarão não houve zero registro de ataque ali. É um ponto excelente. E o outro hostel, que é só hostel mesmo, é o Hostel Marco Zero, na ilha do Recife, no Recife Antigo, a 50 metros do Marco Zero. Onde aquelas fotos que as pessoas vão lá e fazem aquela foto que tem os prédios redondos e tal, né? Então, vindo a Recife, a gente tem o maior prazer e a gente se sente honrado de receber. São locais simples, porém igual ao Compra Fiado, cheio de amor e muito acolhedor. Pronto, isso é que baixa, esse amor, esse acolhimento. Com certeza. Agora você deu essa dica, agora eu queria falar com a Elisângela sobre essa questão da criatividade do repente, né? E sobre esse programa que você faz, né? Que eu vi café coado e conversado, né? Fale um pouquinho também sobre isso, porque a gente está aproveitando aqui, como é uma live coletiva, assim, de várias pessoas importantes, que tem bastante coisa para falar, aproveitar o espaço, né, para você falar também sobre isso, né? Sim. Eu já estou com quase, como eu falei no início da live, quase 2 meses já fazendo. Já era um projeto já que há muito tempo eu queria fazer, porque eu gosto muito de poesia e todas as formas de poesia. Aí eu pensei, eu podia falar sobre poesia, eu falando, mas aí eu pensei, por que não entrevistar e falar sobre poesia, sobre vida, sobre tudo? Então, tem dado muito certo, né? Eu estou gostando muito, os feedbacks estão sendo ótimos, né? As pessoas estão gostando, vão lá, 9 horas da manhã, todo domingo, no @pense-repente, né? E aí eu falo sobre tudo, eu trago a pessoa, já fiz live musical com um cantor aí de Fortaleza, um menino novo, o Ilô Alencar. Eu vi um pouquinho ali, foi bacana. Andei acompanhando. Sim, já fiz com o Veridiane, professor Arthur. Espero fazer um dia com você também, Carlos, para a gente conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. Contar umas histórias aqui de Fortaleza, né? Do futebol também, das coisas que tem por aqui. Opa! Futebol também é arte. Vamos falar de futebol, que é arte também. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês aqui, eu queria era ler um poema meu, se eu pudesse ler agora. Pode ler, com certeza. Aí eu separei um que seria é coragem, né? É sobre coragem. Porque o que a gente está fazendo? É um projeto sobre compra fiada. A gente está começando do zero, mas com muita vontade que vai dar certo. Eu já disse para a Veridiane, eu nunca pensei que não vai dar certo, eu só vejo só esse projeto indo além. Então, assim, temos coragem para ir, temos garra, temos força, e a gente vai até o final, a gente vai plantar e vai colher. Sempre digo assim, quem planta com humildade, colhe com sabedoria. Então, a gente está plantando para colher mais tarde. E eu vou falar de coragem. Vou ler aqui para vocês. Basta o primeiro passo para começar a andar. Nenhuma estrada é tão longa que não possa começar. Nenhum problema é tão grande que não se possa solucionar. Nenhum medo pode ser maior do que o objetivo a alcançar, pois o medo está em nós mesmos e cabe a nós o expulsar, para iniciar o caminho da vida que queremos trilhar, pois basta o primeiro passo para começar a andar. Comece pela primeira linha, não olhe logo quantas tem, pois a danada da preguiça fará de você de refém. Seja ousado, se permita sentir, fale o que pensa e ouça também, porque a sabedoria está aí, mas nunca deixe suas ideias e não pense jamais em desistir. Se jogue sem medo de errar, se permita sempre se abrir às novas oportunidades sem temer o que pode lhe ferir, pois não há caminho sem espinhos, e estes espinhos lhe ensinam através das nossas dores. Por isso, eu costumo dizer que são nossos melhores ensinadores.
E quando você vier a sorrir, vai olhar para as marcas e saber que cada uma serviu para dar um impulso a mais em cada um dos seus ideais. Seja como uma criança, sonhe alto, vá mais longe, se ame, se permita, se acaricie, se vista, se dispa, se entregue e comece. Triste é estagnar, pois basta o primeiro passo para começar a andar. Opa, parabéns aí, grande poema motivacional para o poema, né? Motivação para a vida, esse aí. Esse aí já está no Instagram para a gente poder ler e compartilhar para a galera poder... Já tá no Instagram, já. Eu vou ler primeiro para me motivar e passar para outras pessoas também, se motivarem. A Júlia está dizendo assim, ó, perfeito esse poema, né? Agora, Veridiane, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa rede de contadores de história do Ceará, né? Rede de contadores de história do Ceará, se não me engano. Rede de contadores de história do Ceará. Então, eu conheci a Rede de Contadores de História do Ceará através da Escola de Narradores. Então, são uma coisa que é atrelada à outra. A Escola de Narradores eu fiz na ONG Beatos, no Trato, a primeira turma presencial. E depois eu fiz a turma virtual. E aí a gente, na Escola de Narradores, entra em contato com vários contadores de história do Estado, né, que também fazem parte da escola, que procuram a formação, né, para cada vez mais fazer um trabalho mais interessante. E agora nós estamos na rede com um grupo de WhatsApp, tem em torno de entre 50 e 70 pessoas no momento ativos, né, esses contadores de histórias. A gente tem uma página no Instagram chamada Rede de Contadores, depois se você quiser visitar. Inclusive, alguns dos contadores de histórias são daí de Fortaleza, que foram nossos professores na Escola de Narradores. Então, a gente está tendo uma ciranda de histórias que está acontecendo. A história de quem conta história, que está acontecendo todo domingo no Instagram, a partir das 18 horas. Está acontecendo todos os domingos e contando a história dos contadores de histórias, certo? Eu já passei na Ciranda e vários outros contadores de histórias fazendo esse trabalho aí, divulgando a história de quem conta história. Então, assim, a gente tem propostas para lançar um livro, o livro também vai sair em podcast, né, vai ser um livro também virtual, um e-book. Então, assim, nós temos um trabalho já... Eu sou novinha na rede, né, mas tem pessoas como o Raimundo, como a Tâmara Bezerra, Luciana, que encontram-se no momento fora do Brasil, né, mas participam da rede e contribuem, né, com formações, contribuem trazendo ideias e atividades. E, assim, é um projeto muito rico, sabe? E que também dá subsídio, tanto a mim quanto a Sandra, que também faz parte da rede, para a gente também ter ideias para desenvolver esse nosso projeto aqui na comunidade do Compra Fiado, sabe? Tem nos fortalecido e trago também para a gente, assim, parceiros, né? Para contribuir também com esse trabalho. A Sandra, que está, inclusive, está aqui acompanhando, deu uma boa noite aqui para a gente, né? Uma das perguntas que eu ia fazer era sobre as parcerias que o Compra Fiado tem, mas uma das parcerias, eu estou vendo duas parcerias aqui, né? Que é a Elisângela e o Arthur Andrade, são dois parceiros do projeto. Mas tem outros parceiros, Elisângela, só para você falar rapidinho, quais são os outros parceiros que estão no projeto, além desses grandes parceiros que estão aqui com a gente? Tem a professora Suzane Fialho, que está aí na live com a gente também, a Sandra, e tem o professor Alessandro, que é o esposo da Veridiane também, que está junto, e várias outras pessoas lá do Compra Fiado mesmo. A gente tem um grupo enorme de gente num grupo de WhatsApp grande, gente que contribui lá da comunidade mesmo, e a gente está vão contando as histórias de pouco e a gente vai juntando para fazer esse projeto aí. Então, são vários parceiros, né, que estão aí junto com a gente nesse projeto. Os nomes eu não vou saber dizer todos aqui, mas são vários parceiros, né? Na verdade, como é que eu posso dizer? É uma liga de gente boa do bem para fazer isso aí tudo junto.
O professor Arthur disse assim, que a Bacana. gente está... São irmãos de alma se encontrando para poder fazer esse projeto. Só complementando aí a resposta da Elisângela, eu coloquei aí a PDMC Ceará, que é a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará. Eles são parceiros no projeto no sentido de investimento. Inclusive, já se colocaram à disposição para postear a primeira remessa de cordéis que a nossa colega Elisângela está organizando. Como Aí, ó, eu e Arthur. Sandra... o projeto Casinha de Livros também. Arthur, O projeto Casinha de Livros. O projeto Casinha de Livros também é parceiro da gente. O projeto Casinha de Livros foi idealizado por uma menina de 12 anos hoje, 13 anos, fez agora, mas o projeto já tem 2 anos. Que é lá da cidade de Irecê, na Bahia, certo? É um projeto belíssimo que já tem casinhas em vários pontos lá da Bahia, de Irecê, e agora está expandindo pelo Brasil. E nós somos a 12ª casinha, né, aqui no Compra Fiado. A gente já recebeu vários livros, várias doações de vários lugares do Brasil. A gente já tem um acervo bem generoso e já estamos dentro do projeto Memórias do Compra Fiado, levando leitura para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas idosas também da comunidade, que pegam livros, leem, devolvem para a casinha e também trazem doações. Então, é um projeto que tem crescido muito por conta das parcerias, né? Que são várias. E essa APDMC também está querendo conhecer mais a fundo, professor Arthur, o projeto Casinha de Livros para tentar levar para os outros municípios do estado do Ceará, certo? Inclusive, eu vou até conversar com a Maria José, que é a mãe de Clarinha. Muito lindo. Maravilha. Arthur, agora só realmente para a gente encerrar, eu queria fazer uma perguntinha para cada um, pedir assim, para cada um responder em 1 minuto, se for possível, né? Eu sei que todo mundo aqui tem tanto conhecimento que, para resumir, é difícil, né? Mas eu queria só rapidinho fazer uma pergunta para o Arthur, começando por Arthur, né? Arthur, como é que a gente faz para incentivar as novas gerações a preservar a memória? Na minha visão, esse projeto, Memórias do Compra Fiado, é um grande incentivador. Porque à medida que a gente vai resgatando... Eu tenho uma filha que mora na Chapada, e aí eu vou tentar resumir, e domingo a gente conversando, ela já estava falando, ela e meu genro, para fazer as memórias da cidade onde ela mora, as memórias de Seabra. E já estava identificando personagens para fazer essa colheita de histórias. Tem até um personagem lá, Chaguinha, que conta muita história e tal. E eu disse, é bom coletar isso aí, registrar, né? E transformar em algo como a gente está fazendo nas memórias do Compra Fiado. Então, eu creio que inserir as crianças nesse projeto é uma forma de preservar a memória. Um outro exemplo da Clara Beatriz lá na Chapada, em Irecê, que é o projeto Casinha de Livros. Clara Beatriz com a mãe, Maria José, com toda a família, né? A irmã, a turma ao redor, o tio e os amigos. Isso é uma forma de preservar e incentivar as crianças a essas memórias. Aí eu pergunto a Elisângela, assim, para essas crianças poderem se interessarem, por exemplo, por esse tipo de assunto que o Arthur Andrade falou aí, naquelas que estão tão interligadas com redes sociais, com esses streamers, né, TikTok, né, TikTok agora é sucesso, Instagram, né, Instagram a gente está fazendo aqui também, está usando o Instagram, né, mas a galera também usa de várias formas, né. Como é que faz para a gente poder trazer esse pessoal para leitura de novo, para ler, para estudar, buscar conhecimento? Como é que a gente faz, Elisângela? Sim, é uma tarefa árdua, né? Mas é lindo. O resultado é lindo, como a exemplo da Casinha de Livros, né? É um projeto lindo. Nós temos que incentivar mesmo as crianças. Eu lembro da fala da professora Veridiane na live que ela fez comigo, que gosta de sentir o cheiro do livro, né?
questão de livro virtual, que tem muito hoje, o que a gente tem que colocar nas memórias das crianças é que o livro é muito importante. Aquele livro que você vai, hoje mesmo, hoje é aniversário do meu filho menor, fez 9 anos hoje, e aí eu levei ele para escolher um presente, eu disse para ele escolher um presente, ele escolheu um jogo, mas lá no centro comercial que a gente foi, tem um espaço central, que tem vários livros. Aí ele, vamos olhar os livros? E ele olhou os livros, né? Eu fiquei olhando o interesse pelos livros, né? A gente tem que incentivar os filhos da gente a querer um pouco mais, não só o tecnológico, porque hoje as aulas são online, tudo é online, uma reunião dessa online, né? Cada um no canto e a gente está aqui junto. Aproximou, foi muito bom, mas a gente tem sempre, a exemplo do projeto do Compra Fiado, trazer essas memórias. Sentar com as crianças, contar uma história antiga, para eles virem a se interessar, pegar um livro e ler para ele ver, porque o exemplo, mais do que ensina, arrasta, né? Então, se os filhos veem, eles vão querer fazer bem. Então, assim, a gente está sempre com essa motivação para as crianças, né? E fazer projetos, como o projeto do Cordel que Educa, como o projeto do Compra Fiado, como a Casinha de Livros, como o Ler para Ser, da professora Suzane. Então, tudo é válido enquanto educação, porque o que vai edificar esse país é a educação. Não tem por onde, né? Se essas crianças não chegam lá, não. Dá um delayzinho, às vezes a gente passa por cima dos outros, mas sem querer, é porque é por causa do delay do... Agora a Chico está dizendo, a gente é o espelho de nossos filhos, e a Suzane Fiales só dá um livro de presentes. E a Sandra, encantando as crianças e adultos, encantam as crianças e adultos, e a Josi Bola. Agora, Veridiane, como é que fica esse processo de descobrir os novos talentos, né? Incentivar as pessoas a se desenvolver na comunidade, né? Então, está sendo uma experiência interessante, né? E eu gostaria de reforçar aí o que o pessoal falou, né? Sobre a questão de como preservar, de como conservar, de como chegar até esses jovens. Eu vou fugir um pouquinho da sua pergunta e vou dizer, é preciso acreditar. É preciso acreditar e mais do que nunca, mostrar, levar a importância, né? E pensar em atividades que possam envolver a todos. Porque nem todos conseguem, por exemplo, participar do grupo do WhatsApp. Os idosos, por exemplo, não conseguem, mas os de meia idade conseguem. Aí nem todos conseguem participar do Google Meet na reunião, já acho um pouco assim. Aí a peça já está pegando pessoas de 16 anos e 17 anos. Então, assim, criar atividades onde chegue a todos os públicos, né? Então, assim, é importante ter o grupo do WhatsApp, mas o meu filho, por exemplo, já acha, não, eu participo, falo algumas coisas, mas não se aproxima tanto. Mas ele, na hora da peça, eu quero participar. Então, assim, criar atividades que possam envolver a todos, sabe? E chegar a todos. Ouvir, dar espaço, dar voz, dar vez, sabe? É importante para poder a gente chegar até eles também, né? Se aproximar. E assim tem sido uma experiência mega interessante e a gente já está percebendo assim que pessoas que eram bem inibidas estão participando da peça, se soltando, falando, querendo participar. Então, assim, tem sido prazeroso, tem sido importante e eu acho que está bem andando no trilho de como a gente tem sonhado esse projeto. E eu acho que a gente está alcançando, Carlos, uma proporção muito grande, justamente porque a gente se juntou a pessoas que também têm o mesmo objetivo, sabe? E a Elisângela fala nas lives dela sobre o projeto. A nossa amiga Suzana Fialho fala lá nas lives que ela faz no Ler para Ser 2021, ela fala também do projeto, ela acredita. E ela fica falando, isso está reverberando. O professor Arthur Andrade fala também do Projeto Memórias. Então, assim, você está falando agora, isso vai reverberando, sabe? Vai chegando a outras pessoas e isso vai fortalecendo. Por exemplo, a filha do professor Arthur já está pensando em fazer lá na cidade dela. Então,
se isso também vai nos fortalecendo, saber que a gente, poxa, de alguma forma nós já chegamos lá. Lá na cidade, lá na Chapada Diamantina, né? Lá, de alguma forma, a memória já está chegando lá, porque ela está ouvindo o professor Arthur. Então, a gente vai reverberando. E a gente fala isso para os jovens. Por exemplo, essa live encerra amanhã, quando eu tiver a oportunidade, eu dizer, olha, eu já ouvi isso do professor Arthur, nossas histórias já estão chegando lá na Chapada Diamantina, nossas histórias estão chegando em Fortaleza. Olha só a importância de ser parte desse coprofiado, dessa comunidade, para eles terem orgulho de ser desse lugar, de ser quem são, de ter suas raízes fincadas nesse lugar. Então, é muito importante. Falar com amor do que se e vivenciar, sabe, esse amor. Muito. Você diz assim: leia um livro, você lê o livro, você também lê, né? Goste do coprofiado e você gosta do coprofiado. Então, assim, essas coisas de falar, viver antes de falar. É que você fala, o coração está cheio das suas vivências. É isso, eu agradeço a Elisângela, agradeço o professor, agradeço o Carlos pela oportunidade, viu? Muito obrigada. Gente, eu queria agradecer vocês também. Aqui a gente poderia passar horas e horas falando, porque tem muitos assuntos aqui. Eu nem fiz todas as perguntas, ficou umas 10 ali para ser feita. Mas, quem sabe a gente vai se encontrar para falar sobre isso. A Josi, sou de São Paulo e admiro esse trabalho do Nordeste. Mas eu vou passar a palavra, claro, para cada um de vocês aqui, para vocês deixar suas mensagens finais, começando com a Elisângela, para ela dar a mensagem que ela quiser, para a gente ter esse momento aqui tão enriquecedor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer você pelo convite, Carlos, Veridiane, que fez essa ponte mais uma vez. Veridiane tem me apresentado várias pessoas maravilhosas, tem agregado muita pessoa boa na minha vida. E agradecer a cada um que participou dessa live aqui hoje, muito engrandecedora, para vocês conhecerem esse projeto, se apaixonem pelas suas histórias, né? A exemplo do Comprofiado. Se apaixonem pela sua história, se olhe, como eu disse no poema, se vista, se dispa, se olhe, se acaricie, se ame. E ame suas raízes, primeiro as suas raízes, para você reverberar, como diz Veridiane, essa coisa boa por aí. Então, muito obrigada, prazer enorme, e aguardo vocês lá no Café Quadro e Conversar domingo. Para a gente conversar muito e falar muita poesia. Um abraço. Vamos prestigiar. O Arthur Andrade, acho que já até o que ele tinha na caneca, não sei o que é, se é café, o que é que ele estava tomando ali, mas já acabou, né? Já terminou. Acabou-se, mas agora... Mas, Arthur, obrigado aí pela sua paciência, de todos vocês também, pela sua presença aqui nesse momento, né? Eu quero agradecer imensamente, né, o convite, a oportunidade e a honra que você nos deu, né? Falar no nome dos três aí não, vou falar no nome dos três, sim. Ao Comprofiado, de estarmos juntos, muito agradável, passou rapidíssimo, né? Quero agradecer a cada um que esteve presente aí na live. Eu vi vários amigos, várias pessoas. Um abraço, boa noite e tal, mas a gente estava naquela concentração, não pude falar, né? Não vou nem citar nome, eu esqueço o nome de alguém e alguém fica chateado, mas agradecer a cada um o carinho e a presença. Agradecer a professora Veridiane, agradecer a poetisa Elisângela e agradecer a cada um do Comprofiado que nos permite estar aqui hoje, agora, porque se não fosse o projeto de Memórias do Comprofiado, nós não estaríamos nesse bate-papo agradável. E quando vier a Recife, Carlos, e todos que estão assistindo, e o professor Veridiano já sabe, e a Elisângela já sabe, aqui é conosco. Um lugarzinho para ficar não vai faltar. Vamos divulgar o trabalho. Depois o material para a gente divulgar nas nossas redes sociais, tem que ajudar todo mundo a se ajudar divulgando os trabalhos, né? Sim, agora, sim, Veridiane, obrigado. Opa, obrigado, professor. Você, Veridiane, para você encerrar esse nosso bate-papo aí. Eu agradecer a você imensamente, né? E a surpresa que você me fez, trazendo duas pessoas também maravilhosas para
esse bate-papo, né? Então, eu digo, eu digo que sou uma pessoa de muita sorte, né? Primeiro, eu nasci numa família linda, né? Meus pais são verdadeiros tesouros. Minha mãe já no céu, mas continua perto de mim de todas as formas. Aí eu nasci no compra fiado. Rapaz, é sorte demais. Aí depois eu sou professora, ou sou. Aí depois eu sou mãe de Alain e de Viviane, né? Uma sorte danada. Casei com a Alessandra, ou sorte. E aí eu tenho a sorte de encontrar muita gente boa, tipo assim, Elisângela, Suzana, professor Arthur e você, Carlos. Então, assim, eu sou uma pessoa que parece que eu tenho um imã, ficar assim chamando gente boa para fazer parte da minha vida, sabe? E sempre trazendo luz. E aí é só gratidão mesmo, agradecer pela oportunidade, agradecer pela escuta, agradecer pela presença de todos que estão aqui. Sandra Serafim é uma colega da rede de contadores, porque a Sandra do projeto, ela não está aqui agora, ela disse que está com muitas formações organizando, e está indo até quase de madrugada organizando formação na Secretaria de Educação, por isso que ela não está presente acompanhando aqui. Agradecer ao amigo Marcos, que ainda está conosco, e as pessoas que acompanharam, que entraram na live, né? Agradecer a quem vai nos ouvir aí através do podcast, através do YouTube, né? Assim, é interessante demais esse espaço que você dá, né, ao espaço de cultura, né, à arte, né, a quem trabalha escrevendo, Carlos, e assim, parabenizar pela sua ideia, pelo seu engajamento, né, com a cultura, com o esporte, né, então é isso. Muito obrigada e um abraço a todos. Professor Arthur, Eu que agradeço. Elisângela Mesquita, um cheiro na alma. Pessoal, Um abraço virtual. coisa boa, né? Contar com vocês. Fico muito feliz, muito lisonjeado de suas palavras. Muito feliz nesse encontro de Fortaleza, ó, Nordeste, né? Fortaleza, Recife, Teresina, Brejo Santo. Isso é Brasil. O Brasil é o nosso Nordeste reunido aqui em vários lugares diferentes. E estamos juntos, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Uma boa noite. Obrigado. Fica com Deus. Boa noite, gente. Abraço, Boa noite pessoal. Um beijo.